paz, sejam todos bem-vindos ao canal Doutor Bíblia Oficial, projeto 66 vídeos representando 66 livros da Bíblia. O primeiro livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Gênesis, o primeiro livro de Moisés. Vamos então às características. Ele é o livro primeiro da Bíblia, escrito por Moisés, no período de 1688 anos antes de Cristo, e ele possui 50 capítulos. Vamos então para as divisões principais do livro de Gênesis. O livro todo podemos dividir em 3 partes principais. A primeira parte é a criação e a queda, capítulo 1 ao capítulo 6. A segunda parte, o dilúvio, capítulo 7 ao capítulo 11. A terceira parte, os patriarcas, do capítulo 12 ao capítulo 50. Vamos para a primeira divisão, criação e queda. Capítulo 1, a criação original, a terra, os 7 dias. Capítulo 2, o descanso de Deus, o resumo da criação e a primeira dispensação. Capítulo 3, o fracasso humano, os castigos e a segunda dispensação. Continuando sobre a criação e a queda, nós temos no capítulo 4, os filhos de Adão, o fracasso de Caim matando seu irmão Abel. Capítulo 5, a genealogia de Adão, a família de Adão. Capítulo 6, a corrupção do gênero humano. Toda a raça humana se corrompe e é um chamado para um homem justo chamado Noé. Continuando agora sobre o dilúvio, a segunda parte, capítulo 7, a preparação para o julgamento, e o capítulo 8, então, o julgamento executado, onde Deus manda que Noé faça uma arca, porque ele vai destruir toda a raça humana. Continuando sobre o dilúvio, no capítulo 9, as fases de teste, a aliança noélica, capítulo 10, a genealogia de Noé, a família de Noé, o capítulo 11, o fracasso de todos os homens, novamente finalizando a segunda parte, o dilúvio. Terceira parte, os patriarcas, a história de Abraão, capítulo 12, o seu chamado, a permanência em Canaã, capítulo 13, a segunda permanência em Canaã, e o capítulo 14, Abraão então liberta seu sobrinho Ló de Sodoma e Gomorra. Continuando a história de Abraão, temos o capítulo 15, a aliança abrâmica é ampliada, capítulo 16, o plano de Sara e a sua impaciência, o capítulo 17, a nova revelação, o nome do casal é mudado. O capítulo 18, o visitante divino, onde Deus vem e visita Abraão e Sara. Continuando a história de Abraão, capítulo 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. Capítulo 20, a permanência de Abraão em Gerar. Capítulo 21, o nascimento do filho da promessa chamado Isaque. Capítulo 22, o teste supremo de Abraão, onde Deus o leva ao Monte Moriá para sacrificar o seu próprio filho. Continuando a história de Abraão, capítulo 23, a morte de Sara, a única mulher relatada, a idade da sua morte, 127 anos. Capítulo 24, o casamento de Isaque. Capítulo 25, a segunda família de Abraão. E o capítulo 26, a permanência de Abraão em Gerar. A história de Isaque, no capítulo 27, a bênção roubada, então, de Jacó roubando de Esaú. Capítulo 28, Isaque para Jacó abençoa. Capítulo 29, a história, então, de Jacó em Harã. O capítulo 30, a briga das duas esposas. Raquel tem inveja de Lia. O capítulo 31, continua a história de Jacó, o ciúme dos filhos de Labão, de Jacó. O capítulo 32, a segunda visão de Jacó. Capítulo 33, a reconciliação de Jacó com Esaú. E o capítulo 34, problemas de Jacó em Canaã. Vamos agora para a história de Jacó. O capítulo 37, a viagem, os seus ídolos destruídos. O capítulo 36, os filhos de Esaú, os sobrinhos de Jacó. O capítulo 37, a história de José. E o capítulo 38, a história de Judá, filho de José. Vamos agora para a história de José, no capítulo 39, José testado no Egito. Capítulo 40, a sabedoria de José. O capítulo 41, os 2 sonhos de José. E o capítulo 42, José e os seus irmãos.
a continuação da história de José. No capítulo 43, a decisão para retornar ao Egito. Capítulo 44, a falsa permissão para partir. O 45, José então se revela-se para os seus irmãos. O 46, a jornada de Jacó ao Egito para se unir ao seu filho. Continuando a história de José, o 47, Faraó e os filhos de Jacó. No 48, a doença de Jacó. Capítulo 49, as profecias para as 12 tribos de Jacó, repassando para os 12 filhos. E o capítulo 50, finalizando o livro de Gênesis, o enterro de Jacó e a morte de José. Deus te abençoe, graça e paz estejam com todos, que você possa estar compartilhando, se inscrevendo e curtindo este vídeo. Lembrando que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Graça e paz estejam com todos. Seja lá para o que for, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita.